Dri ao quadrado. Conversando sobre oncohematologia de forma simples e leve. A gente falou obrigada, não falou até o próximo. A gente tá zoada. Olá, eu sou a Adriana Pena. Eu sou a Adriana Schelliga. E você está aqui no Dri ao Quadrado. E hoje a gente está num evento especial que é o Pulse da Roche. E vamos conversar com duas celebridades da Hemato. Celebridades, além de amigos, é claro. Além não, de aliás, amigos. não na ordem amigos e celebridades. Claro. Rafael Gaiola e Samir Naban. Vou começar aqui pelo meu lado. Sim. Rafa se apresenta e depois a gente vai papear um pouco sobre linfoma difuso de grandes células B. Obrigado, Dris, pelo quesito celebridade, mas falsas celebridades, só em casa. E olha lá. Eu sou Rafael Gaiola, sou médico hematologista, trabalho na Faculdade de Medicina de Botucatu e em Botucatu também numa clínica privada, então tenho a possibilidade de trabalhar nos dois cenários, o que acho, de certa maneira, um desafio, mas também um privilégio, onde eu aprendo bastante a cada dia a tratar não só linfoma difuso, mas diversas outras doenças hematológicas desafiadoras. Eu sou Samir Naban, sou médico hematologista em Curitiba, trabalho no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná e no Instituto Pasquini de Transplante e Hematologia no Hospital Nossa Senhora das Graças, né? E nessa discussão de linfoma, acabo vivendo então essas duas realidades, tanto com as dificuldades do SUS, como o acesso a todas as inovações terapêuticas, como os biespecíficos e a terapia celular com as células CAR-T também. Dri, começa aí que você tem o briefing da conversa. Eu vou mudar um pouco o nosso briefing, que eu Yes. quero fazer uma primeira pergunta, que é o seguinte, para os dois responderem em sequência, se quiserem. O que vocês acham que é hoje a maior inovação que a gente tem em difuso de grandes células B? Para o Rafa, eu vou perguntar com aplicabilidade clínica, que você consegue usar agora. Eu acho que com aplicabilidade clínica direta, em termos de acesso mais fácil, anticorpo específico, tá? Mas eu classificaria a terapia celular como um todo, incluindo o CAR-T como o principal inovação dos últimos anos para o linfoma difuso, né? A gente tem todas as questões de acesso da CAR-T no Brasil, que ainda não é uma coisa simples e fluida, mas eu penso que essa seja a principal evolução. E você, Samir, discorda, concorda? Qual é a sua opinião? A minha opinião também é favorável a falar das células CAR-T antes de falar dos biespecíficos. Assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre esse sequenciamento, né, que foi o tema da nossa sessão agora. O Brasil escolheu sequenciar o biespecífico completamente diferente de todos os fluxogramas do mundo, exatamente por conta do acesso. Então, eu acho que a gente tem um trabalho muito grande, mas de aplicabilidade clínica, a gente tem que levar em consideração que tem, sabe, assim, não dá para dizer não tem. Ah, não, é muito difícil, eu não vou. Eu acho que a gente tem que continuar insistindo, assim, sabe? Então, nesses últimos 3 anos, a gente melhorou muito, né? Então, os riscos compartilhados, os contratos estão sendo assinados. Então, assim, a gente tem que entender o desafio da saúde suplementar no Brasil de forma diferente do que acontece. Os Estados Unidos têm dinheiro, né? A Europa tem um único pagador. Então não dá para a gente olhar para eles e dizer assim, aqui vai ser igual, por que a gente é tão difícil? Poxa, a quantidade de operadoras diferentes, isso está melhorando. Então eu acho que a aplicabilidade é para CAR-T, sim. Eu achei interessante você falar isso, né? Porque eu estava contando agora, lá dentro da sessão, que eu tenho um paciente que aprovou o CAR-T mais rápido do que a radioterapia de ponte. Porque ele fez o risco compartilhado. Isso mesmo. Então, assim, paciente refratário, né? Primário refratário, que a indicação era ir para o CAR-T, indicação perfeita. E aí eu falei, agora dançou, né? Porque quanto tempo vai demorar para ir para o CAR-T? A hora que eu pedi, mandei, né, para a equipe, pedi, 15 dias estava aprovado. É isso. E aí demorei mais tempo para conseguir a rádio do que, de fato, o CAR-T. Então, eu acho que é isso. A gente tem que olhar também numa perspectiva de que as coisas vêm mudando e a gente vem evoluindo.
e a gente precisa evoluir entendendo as nossas limitações também, né? Eu acho que é um processo contínuo de aprendizado, né? Justamente, a gente pensar na primeira terapia CAR-T, que tem 4 anos, quanto que a gente aprendeu a lidar com desde a questão logística e de autorização, até mesmo com os eventos adversos, né? A CRS, a ICANS, a gente sabe manejar melhor hoje do que há 4 anos atrás. Então, eu acho que é um processo de aprendizado contínuo, né? Não é uma coisa... a mudança é muito rápida. Então, você teve os primeiros estudos de CAR-T, eram fase 1 ou fase 2, os fases 3, 2 positivos e 1 negativo. Enfim, a gente tenta, dentro do possível, incorporar aquilo que a gente pode, como você falou. Eu acho que o brasileiro tem uma capacidade de manejo mesmo até das dificuldades, né? Como você vai fazer a mudança de uma terapia para outra? Você pediu um CAR-T, o CAR-T está aprovado, você quer fazer a rádio e não consegue. Então você vai ter que dar um jeito. O brasileiro tem um jeito. Muitas vezes é para o bem do paciente sempre, mas não é a melhor forma, ou não é, como você falou, como acontece nos países de primeiro mundo. Eu acho isso que você colocou interessante, porque esse processo de aprendizado, ele aconteceu com todas as drogas, né? Aconteceu com o rituximab, Sim, com o com obinutuzumab, que todo mundo tinha um pavor de fazer no começo, e hoje... O paciente era internado, monitorizado. Então, acho que a gente passa por um momento em que não só as operadoras, como o Samir bem colocou, nos diferentes cenários, começaram a entender melhor, inclusive a questão do melhor posicionamento das células CAR-T, como o próprio médico, né? Passou a ter mais segurança, e acho que a gente teve um boom de grandes aprovações. Você colocou muito bem na sessão, tratando pacientes represados de condições clínicas ruins, muito refratários, e agora eu acho que esse cenário começa a se clarear. E dentro das opções, está começando a ficar um pouco mais claro para a gente como melhor escolher, tanto do ponto de vista do benefício para o doente, como do custo e efetividade dessas medicações. O que eu acho que você falou é muito importante, aí eu vou perguntar para o Samir. Nós estamos falando de pessoas, nós que trabalhamos em grandes centros, temos experiência da jornada desse doente. Mas nós vivemos, como você mostrou e você, num país continental que tem médicos que atuam, mas que não têm nem a experiência, nem acesso às informações. O que eu acho que a gente tem que mudar é justamente esse caminho, né? E quando a gente está num centro de referenciamento, tanto para transplante como para CAR-T, às vezes a gente se surpreende até com os nossos colegas das capitais, sabe? Assim, a gente tem que perder o medo dessa discussão. Sim. Então, estar disponível para discutir logo na recaída as indicações, né? Então, assim, foi semana passada que um colega de uma outra capital, próxima à minha, ficou em dúvida assim, mas o CAR-T tem indicação em bula para a segunda linha? Já tem no Brasil? Então, assim, gente, a gente precisa realmente falar muito ainda da educação médica e do acesso a essa informação. Então, assim, é claro, eu sou entusiasta, tô lá desde o começo, brigando e tal. Eu brinco quando eu vou dar aula de CAR-T que eu vou pregar, né? Tipo, porque é um pouco cansativo isso, né? Mas, assim, eu acho que vale a pena. Porque mas o você que acha a gente cansativo, mas você tá vendo que o resultado é muitas vezes ineficaz, né? Você faz toda essa... Você tá lá, já falou 20 vezes. O processo é informação mesmo. Eu acho que é uma coisa que faz muita diferença, né? Porque a gente tá falando de acesso à droga, acesso ao dinheiro, rapidez do tratamento, mas muitas vezes a gente tem uma dificuldade de acesso à informação. Chegar à informação, e aí é isso. E o medo de discutir o caso, né? Eu acho que até a discussão da primeira linha mesmo, sabe? Porque a gente passou anos achando que tratar o linfoma difuso de grandes células B era aquilo. Eu vou fazer isso na primeira linha. O que eu vou discutir para a segunda linha, aí é depois. Mas a primeira linha eu não tenho nenhuma dúvida. E aí a gente passou por uma transformação no mieloma que era assim, o que eu faço na primeira linha, né? Teve um momento ali e aí a gente vai passar por essa transformação no difuso também. E se a gente não tiver muita curva de aprendizado, a gente vai ficar o tempo inteiro rateando. Por isso que eu queria até salientar a iniciativa da APH, Academia Paranaense. Isso, a APH, que eu já vou dar para ele, que eu acho que é a função, me lembro muito bem da primeira vez que eu fui, e que vocês comentaram, que é justamente
O Paraná é um estado relativamente pequeno em relação a alguns estados como Minas Gerais, Bahia, Amazonas, Pará, e que você tem essa dificuldade entre os colegas do mesmo estado, de regiões diferentes. Então, a educação médica continuada ela é fundamental justamente para isso. Não tenham medo, venham aprender e entender que a jornada ela precisa ser feita de um jeito que vai beneficiar o paciente no final. Essa é a mais importante. Essa aproximação, o foco da Academia Paranaense é exatamente esse, aproximar o interior da capital, fazer com que todo mundo consiga se conhecer e ficar à vontade para essa discussão. Queria só voltar numa coisa que você comentou, da aplicabilidade, a primeira pergunta, da aplicabilidade clínica. Veja que interessante a maneira como a Thaís apresentou os casos dela hoje, e assim, usando um conhecimento que não necessariamente exige muito gasto. Né? Dentro da saúde suplementar, a gente já tem como fazer essas análises que ajudam a você a pensar melhor e trocar desde a primeira linha, como você estava comentando. Então, tem como a gente usar a informação que a gente tem já agora. Não precisa esperar todas as inovações chegarem e estarem acessíveis de uma maneira assim tão completa quanto a gente vê nos trabalhos. Eu acho que tem muita coisa para fazer com o que a gente já tem. E eu queria perguntar para o Rafa, assim, Rafa, o que você acha que é o seu maior desafio a hora que você sai, né? Você transita, e você comentou que você transita, todo mundo aqui transita. Entre SUS e privado. SUS e privado. Qual que é a sua dificuldade, assim, que você acha dentro da sua prática ali, numa cidade do interior, do maior que estado te dá de São mais Paulo, desconforto, né? Qual que é o seu desconforto de falar... acabei de tratar o mesmo paciente aqui e aqui. E às vezes isso é da manhã para tarde. E nossa, eu vou para casa assim, chateado. Tem vários. Quanto bastante. tempo a gente tem? Tem bastante coisa. Mas assim, e de fato é isso, né? Você sai de um lugar em que você consegue estabelecer esse raciocínio que o Samir colocou bem, para um outro que você pode até fazer, mas ele não vai resultar em nada em termos de ações diferentes, né? Me preocupa porque nós temos em Botucatu, assim como em outras universidades públicas e serviços públicos, formação de pessoas que serão os próximos hematologistas, e eles estão se formando nesses centros, não que se formem mal, pelo contrário, mas você tem muita teoria, tem um que eles vão ter um até gap de contato com a realidade depois. Mas voltando à sua pergunta, e fazendo uma ressalva, como eu coloquei bem, nós temos múltiplos SUS. Tá? Eu ainda me sinto privilegiado porque eu estou numa cidade menor, dentro de uma universidade, então você tem uma estrutura diferenciada. Tá? O que não é o comum para você ver. Ainda assim, eu penso em condições extra-tratamento, atrasos na chegada do paciente, a jornada que ele tem antes de conseguir chegar dentro do serviço e para o meu ambulatório, tá? Então você já pega pacientes com estágio mais avançado, condições clínicas piores, pacientes mais velhos, a gente tem visto crescer muito mais, né? O paciente acima de 75, 80 anos, tá? E quando ele vem para o processo diagnóstico, você conseguir a biópsia rápida. Acho que esses dois são os principais gargalos do serviço público, tá? Que deveriam ser simples, mas ao meu ver não são. E a hora que você consegue a biópsia, do seu serviço você tem a vantagem da qualidade. Exato. Da biópsia, não só do material, mas do patologista, eu ia chegar nisso. Do laboratório, né? Porque eu acho que tem muitos lugares que você não tem um hematopatologista especialista. O diagnóstico de linfoma a gente sabe que isso é fundamental, né? Você não pode ficar só no não-Hodgkin, difuso ou, enfim... isso é fundamental. O contato que você tem de você poder ligar, eu tenho essa dúvida, vamos ampliar o painel. Eu acho que isso é um luxo no SUS, que a gente não tem em todos os lugares, infelizmente. Tá? Coisas menores, o atraso para a imagem, você tem, mas às vezes demora para marcar por causa do tempo, do volume que você tem de pacientes. Então, você leva, em média, 30 a 40 dias para conseguir começar um tratamento do linfoma difuso. Às vezes você atropela e faz o tratamento antes de algumas etapas cumpridas, né? Mas com a biópsia em mão, obviamente. Então, eu acho que são esses gargalos que me incomodam mais. É claro que se a gente for entrar na série de tratamento, nós vamos ter muito mais coisa, mas eu penso que o processo pré-tratamento, ele
ele traz impacto prognóstico. E eu acho que traz mais frustração, né? Mais frustração, né? Porque talvez a gente pudesse, se a gente resolvesse esses gargalos menores, vamos dizer assim, né, que talvez sejam de um custo global menor, a gente conseguisse melhorar a qualidade mesmo sem o acesso a todas as drogas que a gente tem acesso fora do SUS, né? Isso acho que implica em muitas questões de saúde pública ali, de estrutura da própria unidade básica, de como esse paciente é referenciado e questões internas do seu hospital que o seu gestor precisa enxergar. Num hospital que não é exclusivamente oncológico, tem vários outros problemas acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu acho que são questões desafiadoras, sem dúvida, mas eu penso que seja o que mais me Você quer completar alguma coisa? Não, eu só fiquei ouvindo vocês e pensando assim, quem vai nos escutar vai pensar assim, nossa, eles nem imaginam como eu sofro muito mais, né? E assim, o que passou pela minha cabeça, que esses especialistas em cidades menores, com menos acesso do que a gente, com mais dificuldades do que a gente, precisariam multiplicar a informação no seu entorno, assim, sabe? Envolver, ser realmente alguém dali que aproxime o cirurgião, o patologista. Eu falo muito disso, assim, sabe? Para os residentes, inclusive. Reconheçam onde vocês vão trabalhar, quem é o seu cirurgião, que você pode ligar a qualquer momento. Quem é o patologista, que você liga e discute com ele a hipótese. Quem é o médico nuclear do PET. Isso, a gente precisa dessas pessoas. A gente não consegue fazer o que a gente faz se a gente não tiver essa proximidade. E eu só queria finalizar, acho que o nosso tempo está curto, dizendo que também nós, os grandes centros no Brasil, não só Rio, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Nordeste, temos grandes centros de pesquisa clínica, que às vezes é o acesso que o paciente vai ter. A participação em estudo clínico, hoje, eu entendo a dificuldade, às vezes, do encaminhador, que não quer perder o contato do paciente. Mas, às vezes, é a oportunidade que o paciente vai ter de acesso. Seja a CAR-T, seja a imunoquimioterapia, na primeira, na segunda, na terceira linha. Eu queria fazer uma última pergunta, que, enfim, tanto faz aqui, mas dentro do que a gente ouviu aqui ontem e no começo de hoje, né, dessas inovações com ctDNA molecular, classificação molecular e tal, o que vocês enxergam como uma coisa que vocês já estão colocando no dia a dia? Tem alguma coisa disso que a gente discutiu que parece alguma coisa muito longe, né, ainda do nosso dia a dia? Eu estava ali sentado numa mesa com outras pessoas dizendo assim, mas tem até um médico de Vitória que perguntou, mas em São Paulo faz o ctDNA? Eu falei, não, porque isso é um imaginário, né, de que São Paulo é o grande centro, né, do início das coisas, e nem é, né, e a gente não faz. Mas assim, o que vocês acham que disso já dá para ir colocando na prática? Até pensando nessa história que você falou, né, pensando nos casos, talvez você não consiga fazer o ctDNA, talvez você não consiga fazer avaliação molecular, mas talvez você consiga puxar características daquela avaliação mesmo, né, e tomar decisões. Assim, o que vocês acham que vocês já estão colocando na prática? De ctDNA, nada. Mas eu achei interessantíssima a apresentação dele. Então, e eu achei interessante que ele teve a coragem de deixar claro que isso só existe, mesmo nos Estados Unidos, na pesquisa. E eu entendi também que existe assim, cada um tem o seu bebê, né? Então, vários centros de pesquisa com procedimentos diferentes, com metodologias diferentes, eventualmente não será a dele a que será comercializada ou aprovada pelo FDA, que tem, por exemplo, uma questão comercial muito grande, então tem que tomar cuidado, né? Então, talvez essa ansiedade de eu estou oferecendo o melhor para o meu paciente, vamos dizer, a gente até fez uma pesquisa ali para ver se a gente teria acesso a um exame, aonde a gente ia encontrar. Eu não vou pedir, entendeu? Aquilo que eu tenho acesso não faz nenhum sentido eu pedir agora. Então eu acho que a gente tem que ter muita cautela. Se for para falar de doença residual mínima, né, e biópsia líquida para o ctDNA, eu diria que não devemos ficar ansiosos em relação a isso, porque essa é uma informação muito preliminar. Eu sou super fã do ctDNA. Eu acho que assim, os dados são muito interessantes quando você olha em diferentes linfomas, né? Mas faz anos que a gente tem as informações, a gente sabe que ele é muito legal e a gente não vê um passo para ele entrar na prática.
E ontem, assim, para mim foi ao mesmo tempo empolgante, mas você fica desapontado de saber que esse passo talvez não vá ser dado. Nós não vamos ter. A não ser que tecnologicamente a coisa evolua demais. Então acho que nós vamos ter isso como um conceito importantíssimo para a gente entender a fisiologia do linfoma, né? E padrão de resposta, mas que talvez não vai impactar na prática. Eu responderia a sua pergunta assim: nós não devemos olhar o linfoma difuso como uma doença só. Exatamente isso. São múltiplas Isso ficou bem doenças, claro ontem, né? Mesmo que a gente não tenha acesso, a gente precisa entender que ele é assim. E até onde nós pudermos avançar, seja com a célula de origem, seja destrinchando um painel de imunistoquímica mais detalhado, seja tendo acesso ou não ao FISH, tá? Mas olhar também para a clínica. Eu posso evitar que esse doente progrida para o sistema nervoso, eu posso fazer uma primeira linha olhando melhor a resposta, eu posso agir rapidamente para ele não evoluir tão pior. Eu posso entender que ele tem infiltração em diferentes locais e Exato. aí isso me mostra que talvez ele seja um linfoma diferente. Se a gente passar a entender e olhar ele como uma entidade e não só uma única doença, talvez em pequenos passos, em algumas situações, a gente consiga prover algo melhor para o doente, ainda que com restrições. Isso aqui é a medicina personalizada, né? E eu acho que você falou de ctDNA, só lembrando que talvez um pouquinho à frente está o linfoma Hodgkin, né? Eu Sim. acho que ele, se tiver que escolher uma patologia, eu escolheria agora o Hodgkin, não o difuso de grande célula. É claro que manto, difuso, mas eu acho que E mais Hodgkin... tempo que a gente está vendo ctDNA no Isso, Hodgkin, exato, né? é. Surgiu mais, né? E é meio que nem o PET, né? O PET também veio no Hodgkin Exatamente. primeiro. E você vai Que acho que é uma doença diminuir... menos heterogênea também, né? Isso. Então aí a gente tem mais... Exato, é né? uma doença um pouco mais homogênea. É, uma doença que é aquilo ali. Daí talvez a resposta seja mais fácil de você usar, né? Em maior escala, assim. Poderíamos ficar aqui até amanhã. Poderíamos ficar aqui até amanhã. Vocês querem fazer considerações finais? A gente gosta. Isso. Consideração final. Dá um recado, último recado. Não parem de fazer o que vocês estão fazendo, porque fazer isso ajuda demais. Eu tenho tido feedbacks assim sensacionais. Todo mundo adora e a maneira como vocês fazem é leve. Então, parabéns e obrigado pelo convite. Obrigado Nós que pelo convite, agradecemos. um prazer. A gente discutiu isso essa semana ainda numa reunião, né? A importância dessas conversas, dessas divulgações que conseguem ter uma capilaridade grande para atingir pessoas em diferentes cenários. Eu acho que isso é fundamental, isso faz parte da educação médica e é um prazer participar. Obrigado. Obrigada. Então, Dri, até a próxima. Até a próxima. Tchau.